Bom, então vamos dar início agora à 12ª Semana de Arquitetura e Urbanismo da Unicep São Carlos. Sejam todos muito bem-vindos. A semana integra as atividades do 9º Simpósio em Arquitetura e Urbanismo, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicep. A semana é uma atividade que integra todos os anos do curso e é uma oportunidade de aproximação do ambiente acadêmico com o ambiente profissional. Antes de dar início, eu informo que esta sessão está sendo gravada, assim solicitamos a concordância dos presentes. Eu gostaria de dar alguns recadinhos práticos. A palestra ela vai ter a duração de 1 hora, então durante esse período eu peço que todos mantenham seus microfones desligados, mas podem ficar com as câmeras ligadas. A plataforma Teams ela permite que todos possam abrir as câmeras. Pedimos especialmente que no momento do debate, após a palestra, vocês abram as suas câmeras para poder conversar com a Yara e fazer as perguntas. Bom, a semana começa hoje, o nosso tema dessa primeira palestra é sustentabilidade na arquitetura e urbanismo. A nossa palestrante, a quem nós já agradecemos a presença, a arquiteta urbanista Yara Santucci, e a mediação dessa palestra será feita hoje pela professora Cíntia Gomes, que eu peço que assuma a partir daqui, fazendo a apresentação da Yara e após vamos à palestra. Obrigada, Ana, pela introdução. A Yara, ela se graduou na Universidade Presbiteriana do Mackenzie, em São Paulo, em 1992. Depois ela se tornou especialista e consultora em arquitetura bioecológica pela... você me corrige se eu pronunciar errado, Tayara. Associazione Nazionale Arquitetura Biológica. Ela se dedica a projetos de arquitetura e paisagismo com ênfase em bioclimática, mapeando diagnósticos de carências e de deficiências físicas e ambientais em estabelecimentos. Desde 2012, ela é sócia proprietária do escritório Cedro Sustentabilidade e Execução, e ela se dedica a projetos de arquitetura, paisagismo e consultorias em ecoeficiência e conforto para residências, empresas, escolas e condomínios. Tem bastante interesse em pesquisas na área de educação ambiental e sustentabilidade, sobretudo no meio escolar. Yara, se você quiser complementar a sua formação, fico muito grata. Sim, tenho recentemente a conclusão de um mestrado na USP, aqui de São Carlos, na Escola de Engenharia, e na área de ensino das ciências ambientais. Eu utilizo na minha pesquisa o próprio espaço arquitetônico escolar como professor das ciências ambientais, né? Isso já tem relação direta com o que eu faço desde então, né? Desde que eu me especializei na área de arquitetura sustentável, né? E vem de encontro aí ao meu interesse na área de escolas, intervenções em escolas, né? Intervenções sustentáveis. Maravilha. E a Yara tem diversos cursos, já fez curso com trabalho em bambu, são vários cursos que você fez de carga horária menor, mas a formação da Yara é bastante extensa e bem completa, né, Yara? Pode falar. Se a Yara não tiver mais nada a agradecer, eu passo a palavra a ela, e assim que ela terminar a sua fala, nós vamos passar para um momento de perguntas e debates,
E aí eu peço que cada pessoa que tiver interesse em fazer alguma pergunta, que se inscreva aqui no nosso chat da reunião, para a gente poder criar uma sequência, uma ordem de acontecimentos. Perfeito. Yara, passo a palavra para você, fica à vontade. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Ana Lúcia. Obrigada a todos pela presença, pela introdução. Eu gostaria de iniciar. Deixa eu ver se está tudo funcionando aqui. Sim, meu trabalho na Cedro, Sustentabilidade e Execuções, vem sendo uma bandeira, né, em função da sustentabilidade aplicada na arquitetura, né, e no paisagismo, né. Eu presto serviços de consultoria na área também, né, não somente projetos de execução, mas também consultoria, e agradeço desde agora o convite para ministrar essa palestra aqui na 12ª Semana de Arquitetura da Unicep. E o meu tema escolhido foi uma abordagem mais ampla possível do tema, né? Explorando 3 estudos de caso, 3 exemplos de arquitetura sustentável aplicada, que são bastante interessantes pela diversidade de contextos de cada um. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Nós temos uma horinha para a gente falar sobre muitas coisas, né? Eu vou apresentar cada um desses 3 exemplos, esses 3 projetos, de forma conjugada, de certa forma, mas individual, tá? Um por vez, mas vamos falando no mesmo roteiro sobre cada um, tá? Comercial, institucional, residencial, eu achei interessante abordar cada um desses 3 setores, né, que o arquiteto projeta. E a arquitetura sustentável, ela pode estar em qualquer contexto, na verdade, né? Isso é se torna uma escolha, né, do profissional arquiteto. Relembrando o que é sustentabilidade, são 3 elos, né? Não se pode esquecer jamais que não se trata apenas de trabalhar o ambiental, né? Não se trata de focar apenas no elo do meio ambiente, mas também no social e econômico e as suas interfaces entre si, né? O ideal é que o ideal a ser atingido da sustentabilidade é bastante desafiador e difícil, porque ele está ali no centro das intersecções, né? Ou seja, é uma equanimidade, né, de todos esses aspectos, vistos sempre e sistemicamente, né, em todo o trajeto do projeto e da sua execução, né? Então, é vestir uma filosofia, uma conscientização e exercitar isso continuamente. E a gente não para de se aprimorar. Há muito ainda para se aprimorar dentro de cada um de nós nesse sentido, né? Uma cultura que ela foi desmantelada e talvez ela nunca tenha existido, por não ter tido a consciência sobre isso anteriormente. A gente buscou a sustentabilidade, historicamente falando, não vou entrar nisso, senão a gente demora muito, mas buscamos a sustentabilidade a partir de desastres ambientais, né? Por emergência, né? Então, há muito que se fazer dentro de cada indivíduo,
né, individualmente falando e também no coletivo. Como é que o arquiteto pode agir diante disso? Vamos lá. Vamos começar pelo comercial. Esse exemplo comercial de projeto, ele se situa em Brotas, né, numa área rural, aqui onde está circulada, né? Aqui é a malha urbana de Brotas, e aqui nós temos uma mata ciliar, demonstrando bem o rio Jacaré-Pepira. E essa propriedade, ela tem 70 mil metros quadrados e está situada ao longo de um bom trecho da margem do Jacaré-Pepira. É uma belíssima propriedade. Bom, esses são todos aqui listados, são todos os recursos adotados, né, que eu pude elencar aí para vocês terem uma referência. Eu vou apresentando aqui o projeto e nós vamos comentando todos esses elementos aqui, todos esses aspectos. Esse aqui é um esquema gráfico do que a gente chamou de hub. Nada mais é do que um complexo de recepção, vestiário, anfiteatro, área de treinamento, aqui embaixo desse pergolado, sanitários, acesso ao restaurante, enfim. Do que se trata esse local? Se trata de um ambiente de aventura e lazer, junto à natureza, né? Então, vocês percebem que esses clientes, eles já possuem uma interface interessante com a sustentabilidade, né? Eles são favoráveis a isso, né? Eles exploram comercialmente isso, né? Porém, quando eu estive lá, eu acabei percebendo uma série de demandas. E uma delas é que não havia absolutamente nada nesse espaço, apenas vegetação. E acontecia uma série de desordens comerciais dentro do estabelecimento. Lembrando do elo econômico, da sustentabilidade, que acontecia com esse estabelecimento comercial, prejuízos, né? Então, uma das grandes demandas era a falta de controle de acesso, né, do público, de entrada e saída, né, um local adequado para vestiários, uma exploração adequada do ambiente como um todo, ambientalmente falando, uma organização maior em relação a isso, acessos, circulações, etc. Bom, esse é o projeto executivo em cima daquilo que vocês viram esquematicamente. E aqui começou a demarcação de obra, né, dessa rótula, digamos assim, que é bem essa praça central aqui, onde dela se abre um leque de funções, né? Então, nós temos aqui uma recepção aberta a quem chega, né? Braços abertos a quem chega, onde a pessoa passa por uma catraca e dentro dessa pequena praça ela escolhe para onde prefere se deslocar. Se para os vestiários, para já se trocar e cair no rio, né? Se vai para treinamento, ou se desce para o restaurante, ou se sobe para o mirante. E aqui é a demarcação dessa rótula. Aqui a gente já vê algumas estruturas de aço. Toda essa construção foi feita com o máximo de consciência em relação ao uso de água, né? A gente procurou fazer construção a seco. A princípio, eu sugeri sistema construtivo de tijolos de solo-cimento, porém, não encontraram mão de obra local para isso. Isso também é uma demanda difícil, né, que o arquiteto voltado para a sustentabilidade encara.
Aqui já é a recepção finalizada. Ali atrás a gente vê o mirante lá em cima, embaixo são os vestiários, né, o bloquinho de vestiários. Aqui é a produção, né, a engenharia das peças que já chegaram prontas. Dessa peça aqui, olha, que já chegou pronta, né, para a execução. Aqui já é uma foto acabada da lateral. Nós vemos aqui gabião sendo construído para abraçar o vestiário, olha eles ali no fundo, né? E aqui o vestiário é completamente integrado à natureza. Desejo dos clientes também. Então, esses gabiões hoje já possuem várias plantinhas enxertadas, pequenas orquídeas, ou seja, o cliente chega e já respira a natureza, convive proximamente com ela. Aqui já era o início da construção do mirante em cima do vestiário. Então, o mirante é o teto desse bloco de vestiários. Olha ele aqui, finalizado, né? Olha a paisagem que nós temos aqui, né? Abóbora celeste maravilhosa, emoldurada pelo verde. E aqui acontecem eventos sociais, muito interessantes, também culturais. Então, vamos lembrar do círculo social dos 3 elos da sustentabilidade, né? Só que não se resumiu apenas ao hub, que o hub se resumia a essa areazinha aqui, olha. Vocês conseguem reconhecer? Aqui é o acesso, a portaria, a pequena rótula, o mirante. Aqui é o restaurante e olha o tamanho de uma área de 9.000 metros quadrados, que era apenas um pasto. E os clientes me solicitaram desenvolver para cá uma área de hospedagem para esses clientes que fazem esse day use, né? Que sempre fizeram esse day use e sempre quiseram permanecer mais tempo e não tinham como aí dentro dessa propriedade. Tinham que se deslocar para o centro de Brotas ou para outro hotel, nas imediações de Brotas, e agora eles teriam esse espaço disponível no próprio local, né? Para permanecerem, pernoitarem, mais tempo, ficarem mais tempo e tal. Então, eu estabeleci aqui uma vila, né, onde tem algumas áreas comuns internas, aqui na faixa interna, e blocos de chalés, módulos, né, de chalés distribuídos nas curvas de nível, né. Então, num pequeno zoom, a gente enxerga aqui um pouquinho melhor essas distribuições. Essa linha aqui de chalés já está executada. Logo, logo vocês vão ver. Aqui num outro detalhamento executivo, o chalé, né? Olha aqui. Essa é a vista dos fundos dele, né? Que dá para vista panorâmica. Aqui é uma vista interna, né? Então, foram utilizados recursos bastante o mais resumidos possíveis em termos de revestimentos. A gente procurou fazer uma especificação de materiais bastante enxuta, né? Trata-se de uma arquitetura bioclimática, onde a gente considera, o que a gente considera em arquitetura bioclimática? Clima, obviamente, né? Disposição geográfica, qual é a insolação que esse lote recebe, né, as condições do solo, os ventos predominantes. Tudo isso é muito relevante para a gente projetar, né? A gente vai, através dessa análise, desse levantamento bioclimático local, é que a gente vai saber que tipo de materiais adotar, que espessura de parede, que inclinação de telhado,
que situação a gente posiciona no lote a edificação, né? Todos esses telhados vão passar a receber energia fotovoltaica dentro em breve, né? Já está projetado para isso. Os espaços são todos... Os espaços são todos bastante enxutos. Eu não estou conseguindo passar as fotos que estão aqui. São muitas fotos para apresentar. Alguém pode me ajudar com saber por que isso está acontecendo? Oi, Yara, ela está dentro da apresentação? Sim, são várias fotos sobrepostas. Deixa eu ver. Eu acho que eu me confundi, acho que é isso mesmo. Essa é a última foto. Desculpe. Vamos lá. Então, todos esses recursos já existem lá até há mais tempo, como a horta orgânica, já existe ali no estabelecimento já há bastante tempo, iluminação, louças, metais, tudo voltado para a economia, né? Então, tudo que economize não só energia, mas também água, né? Madeira só de reflorestamento, inclusive de formas, né? Para fundações. O paisagismo, sempre, sempre, sempre atrativo a insetos e pássaros, ou seja, biodiversidade, né? E sempre, sempre procurando favorecer o bioma local, né? Que lhe pertence. Porque são plantas que vão crescer com muito mais facilidade, sem pragas, com mais velocidade, né? Na situação favorável delas, né? Pisos drenantes, nem preciso dizer, aqui é quase a maioria, né? O sistema construtivo de tijolo, solo, cimento foi abortado, né? Lamentavelmente, na hora H, porque realmente não achamos mão de obra local. E os clientes resolveram não arriscar, né? Isso é uma consideração a ser feita aqui, relevante, né? Que isso é um problema que a gente enfrenta, mas nem por isso deixamos de lado a luta, né? E a bandeira. Teto verde lá no hub foi utilizado, aqui em cima é um teto verde, né? Todas as águas negras são tratadas em canteiros biocépticos aqui. Vamos para o exemplo institucional. Já temos aqui uma situação bem diferente. Dentro de São Paulo, bairro de Perdizes, ele é um colégio de 800 alunos, tá? Um colégio desde da educação infantil até ensino médio. Ele é situado num bairro muito bom de São Paulo, classe média alta. Ele é situado ali na esquina oposta do Teatro Tuca, não sei se vocês conhecem, que é ao lado da PUC, né? Em São Paulo. Tudo começou com uma demanda grave numa laje, que é esse retângulo amarelo que vocês podem ver aqui. Então, essa análise foi feita de todo o entorno. Quais são os elementos que contornam essa laje, né? Então, tenho dois edifícios, um de 19 andares, outro de 15 andares. Aqui eu tenho duas árvores altas, uma tenda aqui da própria escola. Para que isso? Porque, olha só, é feito o que a gente chama de mapa de obstrução do céu. Então, eu vejo aqui o edifício 1, o edifício 2, as duas árvores exatamente nessa posição aqui, né? A tenda, um muro que está adjacente a essa laje retangular. E para que isso? Para a gente denotar qual é a incidência de calor, né, que essa laje recebe. Por quê?
tudo isso? Porque a demanda dessa laje era justamente um sobreaquecimento. Olha só a laje. Foi feito arbitrariamente sobre ela um revestimento de pedra miracema, um guarda-corpo com intenção de fazer daqui um espaço bacana para a criançada fazer atividades extra classe, ou mesmo fazer algumas vivências ali em cima, pedagógicas. E vocês estão vendo que essa laje ela é suspensa. Por quê? Porque ela é uma cobertura. 3 salas de aula são cobertas por essa laje, perdão. Então, o que acontecia? Um sobreaquecimento das 3 salas de aula. As professoras, os alunos ficavam simplesmente cozidos lá dentro. Era um calor absurdo. Eu lembro perfeitamente da situação no verão, principalmente. Então, o que foi sugerido? Uma estrutura muito leve, por quê? Essa laje e as 3 salas de aula é uma construção, uma edificação antiga, é bastante antiga, e não tinha nenhum tipo de registro desses projetos. Nós fizemos até inspeção nas fundações, nos pilares supostos, na alvenaria, fizemos toda a análise possível, chamamos também pessoas da área de consultoria em estrutura, engenheiros e tal, e percebemos alguns riscos ali. Então, era necessário fazer, sim, um aproveitamento, porém, numa situação mais leve possível. Então, o que eu utilizei? Bambu. Bambu, e essa madeira aqui no chão é uma madeira plástica chamada WPC, Wood Plastic Composite. É um resíduo de madeira de movelaria que mistura com polímero e é estrudada uma peça, ou seja, uma peça estrudada muito leve, ela é oca. Então, foi pensado o tempo inteiro em tornar essa intervenção mais leve possível. Então, essas ripas de bambu, na verdade, seriam lâminas de bambu coladas, prensadas, formando esse sistema meio que de cestaria, né? Bambus treliçados. O próprio gradil original, né? Aproveitado. E aqui um detalhe do pilar, um pilar duplo, né? Preso ao gradil original, né? Mostrando para vocês também a calha de deslizamento da cobertura de policarbonato, também muito leve, alumínio e policarbonato. Para quê? Para que a gente pudesse aproveitar mesmo em dias de chuva média ou baixa, né? Para otimizar o tempo de uso desse espaço. Nesse cantinho, teríamos uma horta, um jardim também, um jardim de observação de insetos, de biodiversidade de insetos, né? Atrativos para passarinhos, com flores, né? Também compostagem dos resíduos de lanche, a criançada então faria também um acompanhamento, uma participação na manutenção de tudo isso, não só na compostagem, mas também no uso da água coletada por bombonas aparentes ali para coletar água de chuva por bombonas num sistema aparente para que tenha um efeito pedagógico permanente ali, né? A madeira plástica é um material removível, porque são plaquinhas, né? São de deck, que são encaixadas, então
todo esse sistema poderia ser facilmente removido dali, né, para limpeza ou para outro tipo de manutenção, né? Esse outro espaço seria com cadeiras retráteis, enfim, dobráveis, para que pudesse ser montado também nesse espaço pequenos workshops, pequenas palestras, né? Saraus, enfim. E uma parede verde ao fundo, com ventilação permanente por cogogó, ali no fundo, junto do muro, já vizinho da escola, né? Aqui a gente vê tem uma visão longitudinal de todo esse sistema, né? Dá para ver bem esse sistema de cestaria da cobertura, que seria coberta por trepadeiras, né? Jardineiras dispostas aqui ao longo de todo esse trecho e trepadeiras cobrindo esse treliçado. E lá embaixo vocês veem que nesse trecho à direita, que aqui é a entrada, à esquerda seria realmente aberto, mas à direita nós teríamos, por causa de jardim e tudo mais, e à direita nós teríamos essas duas coberturas que correriam uma por cima da outra. Então a gente tem algumas situações ou de cobrir totalmente, ou só à direita, ou só à esquerda, uma vez posicionadas, né, uma sobre a outra. Aqui é um estudo que foi desenvolvido de todas as circulações aí da área mais de maior densidade da escola, né, que é a entrada, um pátio principal aqui, e a gente com isso, o que eu consegui? Eu consegui perceber áreas de ociosidade, né? Áreas vazias também, como esse pátio, ele estava sempre muito desprestigiado, sem nada, vazio, assim como outros espaços também. Então, esses espaços vazios foram otimizados, assim como espaços degradados ou depreciados foram valorizados pelo verde. O impacto desse muro verde foi gigantesco sobre os alunos. Todo esse piso se tornou permeável, uma grande grelha, nunca mais houve nenhum tipo de infiltração ou de alagamento, como acontecia. Esse banco virou também um palco espontaneamente, os alunos começaram a fazer exposições de trabalhos aqui. Os banheiros foram todos reformados, revitalizados, também com vários princípios de economia, não só de água, mas também de outros recursos, todos, de manutenção, minimização de manutenção, é uma coisa extremamente importante para o elo econômico, né, de todo estabelecimento, seja ele residencial, seja ele comercial, seja ele institucional, como este aqui, né? É muito importante que a minimização de manutenção esteja na mente do arquiteto que trabalha com sustentabilidade, né? Aqui estão os espaços que antes eram ociosos e espontaneamente receberam muitos bancos, porque foram abraçados, né, foram incorporados, passaram a fazer parte de aulas ao ar livre, coisa que nunca tinha havido na escola antes. Saraus também, exposições, debates, enfim, descobriram um espaço que antes era totalmente ignorado, né? E nas intervenções sustentáveis, dentro de escolas ou de quaisquer outros estabelecimentos, como restaurantes, como até mesmo uma residência, ou hotéis, enfim, quaisquer lugares podem precisar de um plano diretor, né? Ou seja, de uma análise mais profunda, mais minuciosa, né? Um diagnóstico mais minucioso
de todas as demandas existentes ali, né? Então, foram feitas análises, levantamentos foram feitos em vários segmentos da escola, né? Então, como ela estava usando os fogões da cantina, como é que estava o sistema de incêndio, o sistema de elétrica, havia algum problema de riscos maiores em relação a alvenarias, enfim. Foi feito um rastreamento, né, o que a gente chama de mapeamento diagnóstico, né? Foi feito um levantamento enorme de quase 1.000 fotos e relatórios bastante vastos em relação a essa escola. Muitas demandas foram encontradas e muitas ações foram direcionadas, né, para esses alinhamentos com a sustentabilidade, né? Então, perdas de energia foram controladas, a segurança foi restabelecida no ambiente, em todos os aspectos, o dimensionamento elétrico, a ligação de gás foi feita corretamente, enfim, tudo isso é um arcabouço aí de preocupações do dia a dia de uma escola, mas muitas vezes não só de escolas, de outros estabelecimentos, que muitas vezes os administradores, por falta de tempo ou por diversos motivos, né, muitos motivos, acabam não atentando, né, e isso é muito grave, né, muitas vezes um empossamento pode gerar uma dengue, um muro pode estar trincado e com risco de tombamento, por alguma pressão de contenção de solo que ele esteja tentando, esteja servindo, mau funcionamento de diversos equipamentos podem estar acontecendo, então prejuízos podem estar iminentemente, né, à beira de colapsar, enfim, muitas coisas podem acontecer se não houver um olhar voltado para essa análise sistemática e sistêmica também, ou seja, olhar o todo, o sistema inteiro de uma escola, né? Incluindo aspectos culturais, idiosincráticos dessa comunidade, sabe? Traços do dia a dia, da cultura dessa comunidade escolar, e esse olhar complexo e sistêmico e abrangente é um exercício constante no arquiteto que trabalha com sustentabilidade. Yara, é muito trabalhoso isso. Oh, yeah, é mesmo. É bastante trabalhoso e é fascinante ao mesmo tempo, né? Porque quando você consegue entender esse todo, compreender de fato em detalhes toda essa comunidade, você consegue realmente encontrar soluções para ela, em específico para ela, né? Ou seja, feita sob medida para essa comunidade ou para esse cliente, né? Para esse estabelecimento, para essa empresa, para essa família, enfim, seja qual for o grupo social a que você se dirige, você consegue atendê-lo de fato, né? É um trabalho que acaba tendo uma cumplicidade muito grande, né? Isso é muito relevante dentro do trabalho em sustentabilidade. Essa aproximação com o indivíduo, com o coletivo ou o coletivo a quem você se dirige, tá? A quem você busca atender. E, por último, esse exemplo residencial, que é da minha própria casa, que eu gosto de apresentar,
por ser bastante amplo o repertório de soluções que eu adotei, uma vez que eu tenho a liberdade de escolher para mim mesmo o que eu quiser. Então, essa aqui é a localização. Eu estou situada aqui próxima ao Bosque de Santa Marta, aqui no interior de São Paulo, que fica em São Carlos. Eu tenho essa margem, né, próxima de mata ciliar, que ajuda bastante no clima, né, no microclima local. Toda a arquitetura desse projeto foi pensada de forma bioclimática também, obviamente. Usamos bambu, usamos sistema, aqui está em ordem alfabética, mas eu acho que as fotos vão apresentar de uma forma um pouquinho mais coerente. Aqui a gente começou com algumas fundações semi-enterradas, né? Vocês vão entender logo mais por quê. Aqui eu usei também o sistema de gabião. Por que gabião? Gabião é um sistema de contenção que não é exatamente mais barato. Infelizmente, essas gaiolas são caras. A pedra pode ser super em conta, mas as gaiolas são caras. Mas então por quê? Se é equivalente ao preço, somando tudo, né? Mão de obra, insumos, etc. É equivalente a um muro de arrimo. Por que o gabião? Porque ele é drenante, porque ele é extremamente amigável ao meio ambiente. Ele recebe água e devolve para o solo, né? Eu não preciso me preocupar em fazer um sistema de drenagem tão grande quanto num muro de arrimo, né? No muro de arrimo eu sempre vou ter um controle mais delicado em relação a águas pluviais por trás dele. Muitas vezes podem aflorar, então muitas vezes a gente precisa criar veículos adicionais para isso, né? Fora que eu uso concreto e eu realmente procurei minimizar ao máximo o uso de concreto na obra. A gente não consegue fugir 100% concreto. Ainda não é possível. Existe um concreto que é chamado ecológico, porque ele é composto por... a composição dele inclui borracha de pneu, ou outros aditivos, mas, infelizmente, as concreteiras locais só me venderiam numa quantidade muito maior do que a que eu precisava. Então, tem dessas coisas também. Vocês estão notando aqui que eu tenho papelão como formas, né? Então, esse papelão é um elemento que também foi para reciclagem. Uma empresa de reciclagem passava todas as semanas para levar os resíduos da obra e adorou levar todos esses reciclados. A gente tirou nessas faixas de papelão e ficamos com um desenho muito bonito nos pilares. Aqui está o resultado final, digamos assim, da escavação e do perímetro de pedras. Todas essas pedras são de passivo ambiental da pedreira, aliás. Tá? Eu paguei apenas o frete, eu não paguei por essas pedras. Yara, mas que pedras são essas? São pedras consideradas muito manchadas, né? E a pedreira não consegue vendê-las. E eles tinham um passivo ambiental gigantesco ali. E tiveram todo o interesse em se livrar de parte deles para mim, para minha obra. Aqui já é uma situação dos pilares recebendo os containers foram recortados e os próprios recortes, olha, eles foram aproveitados para esses nichos em balanço, tá?
esses nichos, isso tudo foi sempre muito minuciosamente discutido presencialmente com mão de obra, tá? Então está lá o elo social de novo, né? O econômico passa por tudo isso que eu estou falando também, né? E o social, eu considero que esse projeto em específico foi especial. De fato, foi muito relevante. Eu tive um corpo a corpo muito bacana com toda a mão de obra, né? E tudo era apresentado, nenhum deles tinha executado algo parecido antes, então foram pessoas muito bacanas que toparam experimentar, né, desafios, né, de executarem coisas que jamais tinham feito antes, né, similares muitas vezes, mas não exatamente, então haviam muitas dúvidas, inseguranças. Aqui, por exemplo, um sistema construtivo de fechamento entre os pilares de concreto. Olha a marca, né, do papelão que eu havia falado, em espiral. Aqui estão os gabiões e os pilares, eles receberiam esses painéis sanduíche, que são painéis cimentícios com miolo de isopor, que é isolante térmico, né? É estanque, né? Impermeável. Também recebeu um tratamento a mais de impermeabilização hidrofugante. E esses painéis foram instalados entre os pilares de forma que as paredes foram se formando aqui embaixo, nesse subsolo, né? O próprio fundo, né, do container foi mantido como teto, tá? Em todo o sistema elétrico foi colocado aparente, e esse é o resultado final, que é exatamente o escritório onde eu me encontro no momento, fazendo a palestra para vocês. Aqui é um outro escritório, aqui ao lado do meu esposo, onde a gente vê exatamente a faixa de ventilação e iluminação naturais ao lado, né, que ampliam o ambiente dos escritórios. Aqui é uma vista ao longo da obra, né, uma vista um pouquinho mais aérea dessa edificação do anexo. Essa é uma visão ainda ao longo da obra, da instalação desse toldo, um sistema muito baixo custo, que eu criei com uma tela Sombrite e Metalon. Simples assim. E sustentada basicamente por alguns parafusos aqui e cabos de aço. Aqui já é a situação acabada atual. Já encaixilhado e tudo. Ao longo da obra, muitas interfaces entre profissionais foi favorecida. Também aquele elo social, ou seja, todos eles trocando informações, somando entre si, aprendendo. Esse senhor, por exemplo, é um encanador que adorou utilizar esse sistema de encanamento por PEX, é um encanamento flexível. Esse aqui é o projetista de hidráulica, esse aqui é o engenheiro de steel framing, que é esse sistema em aço, né? E eu aqui fazendo essa gestão entre todos eles e muitos mais que passaram pela obra. Aqui é um senhor que trabalhou todos os bambus, fez todas essa é a oficina que ele trabalha de bambus, fez todas essas réguas de forma uniformizada para a construção da minha cerca. Esse é o sistema de canteiro bioséptico, quis mostrar para vocês como é que é lá embaixo. Também são pneus velhos, os borracheiros me adoraram,
porque eu chegava e liberava o espaço deles, pegando todos os pneus que eles tinham ali para formar 2 canteiros biocépticos. Então, além desse, tem um segundo também, porque eu tenho 2 edificações, o anexo feito com containers e a edificação principal feita em steel framing, tá? Que é a residência em si, tá? O anexo, ele tem uma função de hospedagem, de trabalho, nosso trabalho é no subsolo, como vocês viram, e também de trocas, né? A gente pretende usar esse espaço para fazer minicursos, workshops, vivências, enfim, e também hospedagem, não só de familiares ou amigos, mas também Airbnb, né? Ou seja, um espaço que vem socializar, né? Mais uma vez o elo social da sustentabilidade. Então, aqui, no fundo do canteiro, a gente tem esse duto de pneus coberto com rachão de obra, ou seja, todo rachão de obra, todo entulho de obra da minha obra foi aproveitado. Todo, 100%. De onde veio esse entulho? Da calçada. Eu tenho 50 metros lineares de calçada, porque eu estou numa esquina. Então, toda a calçada antiga, né, que era toda craquelada e muito velha, foi quebrada e todo esse rachão foi aproveitado dentro dos canteiros biocépticos. E, ó, eles viraram canteiros de evapotranspiração, portanto, folhas quanto mais largas, mais elas evapotranspiram o volume de água lançado ali dentro pelas descargas dos vasos sanitários. E todos os nutrientes presentes nos excrementos se tornam adubo, se tornam alimento para essas plantas. Hoje eu tenho um canteiro biocéptico incrível, já está dando banana, já tem muitas flores, é uma coisa interessantíssima de se ver. Aqui é um outro aspecto que eu achei interessante apresentar, que é uma caixa d'água que eu construí com aquele painel cimentício sanduíche com isopor. Os próprios fabricantes não queriam me vender, permitir que eu fizesse isso, mas eu fui adiante e fiz. E a minha caixa d'água está perfeitamente bem, nunca vazou, ela está ali no alto, funcionando muito bem. Ele foi todo estruturado em metalon, com cantoneiras, e funciona muito bem, impermeabilizado por dentro. E assim eu tive um sistema construtivo esbelto, né, que é uma placa fina, ou seja, ganho de área de caixa d'água, né, é muito mais leve, fundações menos intensas, menos grossas, e muito mais simples de executar, sem uso de água, né? Construção a seco. Aqui eu tenho um ângulo interessante, antes e depois, para vocês terem uma ideia da evolução, do verde também. Aqui é o mesmo canteiro visto de outro ângulo. Toda essa madeira é um WPC, né, que é aquele Wood Plastic Composite que eu falei para vocês, madeira plástica. Aqui eu vejo, num detalhe mais aproximado, a placa de revestimento externo de todas as 2 edificações, que é constituída de aparas industriais, o final da bobina para a fabricação de tubinhos de pasta de dente. É o final da bobina, daquele material, a lâmina de plástico de um lado e alumínio do outro, que constitui os tubinhos de pasta de dente. Então, o final da bobina sobra, ou mesmo às vezes eles mandam imprimir, a impressão sai errada. Então, seria o quê? Um descarte tudo isso. Iria para aterro sanitário. Essa empresa faz o quê? Compra essas bobinas, tritura, transforma num cavaco, termoprensa, e eu tenho essas placas. Então,
é um risco para a gente assumiu vários riscos aqui de usar vários produtos de formas inovadoras. Vocês acabaram de ver a caixa d'água com um painel cimentício, também esse revestimento externo com essa placa. Aqui também eu adotei luminárias em toda a área externa da residência, eu utilizei a luminária solar, né? São luminárias que não envolvem fio algum, né? E elas têm uma durabilidade de iluminação perfeita. Elas acendem quando o sol se põe e elas apagam quando o sol nasce. Simples assim. Aqui uma outra visão, já com os painéis fotovoltaicos ali em cima, já todo revestido. Aqui a minha fitopiscina, que é uma outra solução que eu sempre quis usar, ou seja, onde é o filtro dessa piscina? É aqui, nessa calha de plantas aquáticas, cujas raízes, junto com areia e com pedra, filtram a água. E eu tenho uma água límpida, né? Isso é muito, muito realizador. E a matéria orgânica que vai, as folhas das árvores ao redor caem aí dentro dessa calha, as próprias folhas mortas dessas plantas também vão alimentando essas raízes delas, né, e elas crescem além do que a gente previa, intensificando o efeito de filtragem, inclusive. Um outro ângulo aqui. Olha lá o canteiro bioséptico hoje, o tamanho que ele está, das plantas e tudo mais. Bom, tudo isso que eu apresentei para vocês, esses 3 estudos de caso aí que eu apresentei para vocês, se vocês forem considerar as ODS, né, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela ONU, né, eu destacaria todos esses daqui para quem trabalha com arquitetura sustentável. Se vocês forem analisar saúde e bem-estar, educação de qualidade, por que educação de qualidade? Porque um projeto sustentável e uma obra sustentável e uma edificação resultante disso sustentável, ela educa. Água potável e saneamento, acho que dispensa comentários. Temos o tempo inteiro essa preocupação em não só economizar água, mas usar água de chuva, se possível, reuso de águas, né? Tratamento de efluentes, né? A minha casa, por exemplo, trata todos os efluentes, as águas cinzas e as águas negras, né? Energia acessível e limpa, ou seja, produzir a própria energia por meio de placas fotovoltaicas ou outras soluções até, se torna possível dependendo do contexto. Indústria, inovação e infraestrutura, várias empresas envolvidas, ou locais ou de outras proximidades ou de outros até estados, muitas vezes vem no teu projeto uma oportunidade, né? Então, eu aqui, por exemplo, promovi, como vocês viram, inovação para quem já produzia e não sabia que podia usar o seu próprio produto daquela maneira, né? E também favoreci que toda essa mão de obra envolvida aqui, toda, de pedreiros, instaladores de hidráulica, de elétrica, instaladores de painéis ou de madeira plástica, etc., perceberam a possibilidade de inovar, né? E isso amplia a visão desses
indivíduos e amplia as opções deles, né? Eles começam a perceber novos nichos que eles podem atuar, né? Acaba que se sentem empoderados com isso, né? Isso é muito gratificante. Cidades, comunidades sustentáveis, né? Se todo projeto puder ter uma contribuição à sustentabilidade, a cidade vai se modificando, né? E isso é muito importante. O impacto de cada um desses projetos no seu entorno já é bastante grande, né? Na sua comunidade, a comunidade que o utiliza, como no caso da escola, como no caso do primeiro exemplo que eu apresentei, também daquele estabelecimento de cultura, de aventura e lazer, sabe, as pessoas se sentem impactadas em relação a tudo isso, ou seja, tem uma contribuição urbana, social muito grande, né? Consumo e produção responsáveis. Quanto mais pudermos utilizar material a partir de reciclados, né? Ou mesmo de descarte, como foi o caso, em alguns casos aqui na minha residência, usar entulho, usar as pedras de passivo ambiental, ou outros, né? Por que não? Se é possível transformar esses elementos em algo esteticamente coerente e agradável, estável, né? Estruturalmente falando, se você consegue explorar aquele elemento positivamente, por que não, né? Utilizá-lo, né? Bom, a ação contra a mudança global do clima está implícito o tempo inteiro, né? Quando você faz arquitetura bioclimática, você só está pensando nisso, você o tempo inteiro pensa em favorecer, né, aquele estabelecimento, mas também de demonstrar através dele o que é possível, né, fazer em relação ao planeta como um todo, né? E quando você deixa de retirar materiais da natureza para utilizar os materiais já existentes, né? Madeira de demolição é um exemplo, por exemplo, né? Ou outros materiais reciclados, você está favorecendo também ao clima global, você está minimizando, né, o impacto climático que todas essas indústrias que produzem materiais a partir de fontes não renováveis, etc., acabam gerando numa somatória sem fim, né? Mas tem que ter um fim. Vida terrestre. Quanto mais você puder promover, não só com paisagismo sustentável, como expliquei antes, mas também água, biodiversidade, respeitar o solo, né? Com escavações, com drenagens, etc. Isso tudo é muito importante. Então, eu destacaria todos esses aqui em todos esses projetos, né? Talvez existam outros também, né? Possam ser explorados por outros profissionais também, por mim. E eu aproveito para... desculpem se eu me estendi um pouquinho, mas eu aproveito para contar que eu vou ministrar um curso de extensão pela Unicep. É um prazer enorme receber esse convite. Escolhi esse tema da sustentabilidade aplicada ao projeto arquitetônico, explorando aqui no programa a água, né, como um bem maior, a eficiência energética e o paisagismo sustentável.
como 3 tópicos pensados aí numa carga horária de 18 horas, nessas datas aqui, de 4 a 8 de julho. Ficam todos convidados, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tenho uma gratidão enorme por essa oportunidade de falar de uma coisa que eu realmente sou apaixonada, me move, e eu deixo essa reflexão da Janine Benyus, que foi quem me despertou para tudo isso. Eu era uma arquiteta convencional, né? Até 2008, mais ou menos. Já me sentia muito incomodada com descartes, com inconsciência, que eu presenciava de diversas formas, e até que eu encontrei a Janine Benyus e fiquei completamente alerta. E então, essa frase, nós estamos acordados agora, realmente, eu me senti acordada, né? E a questão é, como nos mantermos acordados para o mundo vivo? Né? Como podemos fazer do ato de consultar a natureza um hábito permanente, ou melhor, um hábito perante as ações cotidianas permanentes? É um desafio, né? Mas é o que eu me dedico desde então, né? Busquei uma formação, já fiz uma segunda e pretendo continuar, porque é um aprendizado continuado, tá? Maravilhosamente continuado. Muito obrigada, e aqui eu encerro e fico aberta às perguntas que quiserem fazer, comentários, críticas, o que for. Obrigada. Yara, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito a sua fala, ela é sempre muito inspiradora, só vai enchendo a cabecinha de caraminholas, de nossa, eu preciso conhecer isso, eu preciso investigar aquilo. E enquanto os alunos vão pensando em algum, eu tenho certeza que eles já devem estar com um monte de questões formuladas, mas eu vou abrir a sessão perguntas, porque eu também fiquei curiosa com um monte de coisas. Eu vou tentar escolher uma ou duas questões aqui, porque senão eu vou ocupar todo o resto do bate-papo. Uma questão que me incomoda também sempre em obras é a questão do descarte, né? A gestão dos resíduos das obras. Sim. Eh, como que a gente faz? Assim, ele é um grande desafio, quais são as pistas que a gente deve utilizar? Você já deu várias, né, reutilizar tudo o que for possível, mas como que a gente faz quando: "Ok, isso aqui não tem jeito, eu vou ter que descartar", para escolher a forma adequada de descarte desses resíduos de obra? E um pouquinho antes disso, como a Semana da Arquitetura é uma semana transversal, a gente tem os alunos do primeiro ano. Lá no comecinho da palestra, você falou que tentou evitar ao máximo o uso de cimento. Talvez para eles tenha ficado uma incógnita do: "Mas por que evitar cimento?". Então, se você pudesse explicar um pouquinho das consequências, né, do impacto que a criação do cimento, o uso do cimento, a vida, né, do cimento, tem como impacto no meio ambiente, eu acho que também seria interessante para eles entenderem. Uhum. Muito boa Yara, pergunta. Pois não, desculpa. antes de você responder, só queria sugerir que você terminasse a apresentação, desligasse a apresentação para a gente te ver e convidar os alunos para abrirem as câmeras, para a gente se ver um pouquinho e ficarem à vontade para fazer perguntas. Ah, Sim. e antes, eu também deixo avisado para o pessoal que, por favor, quem quiser fazer suas perguntas, coloque aqui no chat o seu nome, que aí eu vou organizando a sequência das perguntas. Muito bom. Agora eu estou vendo carinhas, é tão melhor assim. E agora eu vou responder as suas perguntas. Olha, eu vou falar de trás para frente, assim. A cadeia produtiva de cimento, ela é extremamente agressiva, né?
ao meio ambiente. Envolve uma geração de calor, de energia, um consumo energético violento, uma quantidade de gases dispersos na atmosfera, enfim, ela é muito agressiva, né? Uma produção realmente bastante agressiva, né? Fora a extração de matérias-primas. Não preciso nem dizer, gigantesca. Então, realmente, o impacto ambiental gerado na produção aqui para apresentar isso, demandaria, acho que dar uma aula, mas é extremamente pesado, impactante, e todo mundo que trabalha com arquitetura sustentável procura realmente minimizar o uso, né? Dá para minimizar bastante. E com relação a resíduos, puxa, foi um desafio e tanto, deixa eu fechar aqui, para não esquentar meu computador. Foi um desafio e tanto fazer a gestão disso durante a obra, porque envolve o comprometimento de todos os envolvidos, perdão, envolve a boa vontade, a compreensão. Então, por exemplo, bom, entulho foi fácil, eu aproveitei tudo. Ah, mas eu não vou aproveitar. O que eu faço com entulho? Existem caçambas específicas, de empresas específicas, que recolhem o entulho para triturá-lo e transformar em brita. Então, mas paga mais caro. É isso. Se você hoje quiser comer direito, buscar orgânicos, tem um custo. Então, assumir aquilo. De certa forma, é muito pouco relevante a variação de preço. Às vezes nem tem. Às vezes é o mesmo valor, bem competitivo. Então, temos que começar a consumir, sim, de alguma forma, encaixar esses custos para que tudo se torne mais viável, né? E essas empresas consigam decolar para conseguirem se tornar competitivas no mercado. Isso é muito importante. Olha a visão sistêmica, vocês estão vendo? É muito importante a gente sempre exercitar isso. O elo econômico está aí e ele precisa estar incluído, né? E se você está fazendo economia só de um lado, não adianta. Do outro você vai ter prejuízo. Então, é necessário que você pense de forma sistêmica o tempo inteiro. Bom, entulho é só um. Por exemplo, vamos para gesso. Existe caçamba de gesso. É cara da mesma forma, mas existe, né? Madeira. O Ecoponto aceita, né? O Ecoponto aceita. E tem pessoas que se oferecem a retirar de obra entulhos específicos para levarem, como, por exemplo, de madeira, para levarem até o ecoponto para você. São pessoas que são humildes, têm ali a sua carreta, né, engatilhadinha no seu carro, e elas conseguem levar para você até lá, ou seja, você está ajudando também aquela pessoa, né, a fazer esse transporte para você, né, caso você não tenha um veículo para isso. Tinta. Esse foi o caso mais gozado. Não foi fácil convencer a equipe de pintores a lavar os seus instrumentos de rolo, pincel, etc., em 3 tambores. Eu comprei 3 bombonas, enchi as 3 de água e falei, olha, essa é a água que vocês vão usar para a lavagem de todos os instrumentos de pintura. Mas a gente lava ali na torneira. Não, vocês não vão lavar na torneira, porque na torneira você está descarregando para o solo
uma quantidade absurda de metais pesados, né, de veneno que vai para dentro dos lençóis freáticos, ou seja, da nossa água, a água que a gente acaba indiretamente utilizando depois. Então, não faz sentido. Nossa, foi muito difícil. Mas foi muito difícil mesmo, ainda mais o fator machismo, etc. Tem outros problemas envolvidos nisso tudo, nessa comunicação toda. Mas com, né, um jeito tudo se encaminha. E eu consegui. E por que essas 3 bombonas? Bom, você tira o grosso na primeira, tira o médio na segunda e tira o fino na terceira. E você fica com o instrumento limpo. E o que você faz com essa água? Mantém essas bombonas em lugar aberto, ao sol, até que essa água evapore. Ou seja, você está mandando de volta para a atmosfera H2O, ou seja, oxigênio. Né? Você evapora, né? Apenas a água, permanece dentro de cada tambor o lodo químico daquelas tintas, aqueles produtos. Né? Como não consegui convencê-los de usar tinta outros tipos de tinta ecológicas, foi impossível, eu só consegui pintores que aceitassem usar as tintas do mercado, ou eles se negavam a me atender. Realmente aí eu não tive nenhum malabarismo teve sucesso, foi suficiente, não consegui. Então tive que usar tinta de mercado e sobra mesmo um lodo químico terrível ali no fundo. Ele seca, né? Ele seca, você coloca dentro de um saco, veda e coloca para aterro sanitário, ou seja, lixeiro levar. Aí você não tem escolha. Mas é uma redução incrível, né, de volume. E você não está contaminando o seu solo, né? Está sendo responsável por isso. E tantos outros resíduos, aço, é tudo reciclável. Então, o Ecoponto recebeu a grande maioria dos nossos entulhos, nossos resíduos, perdão, rejeitos, como eu acabei de dizer, foram mínimos, esse da tinta, o resto foi plástico, papelão, aço, né, metais, gesso, foi isso, madeira, né? Então, para todos os resíduos você tem uma destinação. E é muito necessário que em canteiro de obra você tenha espaço para isso. Uma organização, olha, gente, aqui não é para misturar tudo. Aqui você vai colocar tal coisa, aqui tal coisa, aqui tal coisa, aqui tal coisa. Se você puder fazer divisórias, seria o ideal. Às vezes não dá para fazer, mas dá para você organizar, né, em setores. Enfim. É isso. Não sei se respondi bem. Respondeu super bem, Yara, obrigada. Eu passei recentemente algumas dessas aventuras, e assim, boa parte não, mas muito do que é o que você está falando, muito do que a gente tem em obra, vai para material reciclável, é só você educar a mão de obra, né? E com jeito, a maioria deles aceita numa boa, não vejo grandes problemas nisso. Tem problemas maiores como a tinta, por exemplo. A tinta eu também não consegui dar jeito aqui na obra. Tem a Joselane que está dizendo que muito bom, como evoluiu, pois estou no 9º período e assisti uma palestra no meu início de curso. Está agradecendo a sua fala. E a Natália, do 3º ano, gostaria de fazer uma pergunta, então eu vou pedir, Natália, para você abrir o seu vídeo e abrir o seu microfone para fazer a pergunta para a Yara, Natália. Da Natália. Como é a aceitação por parte dos clientes quanto às sugestões de se utilizar materiais ou métodos
Opa, não, não consigo enxergar, Ana. Sustentáveis, desculpa. Então, utilizar materiais ou métodos sustentáveis. Geralmente, os clientes que procuram por profissionais, arquitetos, que trabalhem com arquitetura sustentável, já são pessoas com uma consciência mais ampliada, né? Mais aptos a aceitar soluções alternativas, chamamos assim, né? Não gosto muito desse termo, porque por muito tempo esse termo foi adotado como pejorativo em muitos aspectos, né? Mas são muito mais abertos a experimentar soluções desse tipo, soluções que são de fato uma alternativa muito mais inteligente às soluções convencionais. Muitas vezes, mesmo assim, são às vezes arredios, né, em relação a algumas soluções que ainda são pouco conhecidas, principalmente, especialmente no Brasil, né? Então, por exemplo, fitopiscina, ou piscina natural, etc., tem vários nomes que se dá. A fitopiscina, ela nasceu na Áustria, há muito tempo atrás. E, por exemplo, em Londres, existe uma fitopiscina pública, gigantesca. Então, fica difícil de, mesmo com exemplos estrangeiros, fica difícil de convencer muitas vezes o cliente a experimentar aqui, né, a solução. Bom, então, por essas e por outras, eu mesma construí, né, para a minha própria residência. Como eu mostrei para vocês, algumas soluções que eu nunca consegui adotar junto aos clientes. De certa forma, essa resistência vai ser natural. É também mais um desafio que o arquiteto voltado para a sustentabilidade tem que enfrentar, de certa forma. Mas quanto mais o profissional puder se cercar de exemplos, mesmo que não sejam situados aqui no território nacional, vale a pena, né? Vale a pena se cercar dessas informações, né? Poder apresentar essas soluções de uma forma com bastante propriedade, né? Eu acredito que muita gente tem muita vontade de experimentar, sim, de conhecer essas soluções e de estar aberto a isso. Por exemplo, tratamento de efluentes, né? Desde que esteja dentro da legislação, dentro dos conformes, esteja aprovado e tal, por que não? Né? Por que não também utilizar materiais que são elaborados a partir de produtos reciclados, né? E não de produtos nobres, né? Enfim, é toda uma reviravolta na cabeça das pessoas, né? No modelo instituído, né? Ao longo de muito tempo, de muito hábito estabelecido aí de convencionado, né? E é difícil de modificar. Então, pessoas que são muito tradicionalistas não vão ter esse perfil. Dificilmente vão ter esse perfil, né? Dificilmente vão aceitar essas mudanças com facilidade. Mas, felizmente, a sociedade não é constituída apenas de indivíduos resistentes, né? Ou tradicionalistas. Há pessoas também que desejam se alinhar
aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, a educação ambiental perante a sua comunidade, e por assim vai. Obrigada, Yara. Eu vou ler mais alguns comentários. A Emily disse: parabéns, Yara, pelo seu trabalho, parabéns principalmente pela importância com o meio ambiente, ideias super bacanas. Tiago disse: muito bom, não? Tiago disse: muito boa palestra, amei as pilastras serem feitas de lâmina de bambu e o impacto da grama no espaço de vivência. O quanto mudou bastante, tanto a estética quanto o funcionamento do local. Quando foi citado as crianças irem lá apresentar os trabalhos, etc. Show. Thaís. Thaís não, a Monique, ela está dizendo que não vai mais precisar fazer pergunta, porque era a mesma pergunta da Natália. E eu vou passar então para a pergunta do Juliano. Juliano, você tem como abrir seu microfone e vídeo, por favor? Boa noite, Cíntia. Boa noite, Yara. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. A minha pergunta tem a ver um pouquinho com a pergunta anterior também, só que eu queria saber que a Yara usa bastante materiais recicláveis, né? O bambu, o MDF, né? Esses materiais. Eu queria saber a vida útil desses materiais, como você usou bambu na escola e fica aparente, né, no tempo. Eu queria saber se tem um certo tempo de utilidade que isso vai durar. Ótima pergunta. É necessário conhecer o produto. Mais uma vez, o esforço é grande, viu, Juliana? O esforço do profissional arquiteto voltado para a sustentabilidade é grande. A gente precisa ser aprofundado em quase tudo. Então, você vai trabalhar com bambu, você precisa conhecer o bambu profundamente. Você não pode usar bambu e pronto. Não, não é assim. Você tem que saber que espessura de parede tem aquele, que espécie de bambu é aquele, que espessura tem, que fibra ele é, entendeu? Porque tem muitas espécies de bambus e você pode incorrer tremendamente em risco. Então, tem muitos fornecedores que mal sabem que espécie eles estão vendendo, né? São os pequenos, assim, que você encontra mais em área rural, tal, que não são produtores, né? Eles coletam de touceira de sítios, né? Então, não sabem que espécie é aquele bambu, então tem que tomar muito cuidado, né? Mas, felizmente, existem já bastante empresas voltadas para a comercialização de bambus e até para a produção, né, em larga escala. Claro, agora com o impacto da pandemia sofreram bastante, mas existe até a Associação Brasileira de Produtores de Bambu, sabe? São organizados, e, por exemplo, o bambu, bem dimensionado, bem especificado, ele é extremamente durável. E você tem que saber como também projetar com bambu. Né? Então, o bambu, por exemplo, não pode ser apoiado simplesmente sobre o sol. Né? Então, tem todo um detalhamento, acessórios que você precisa utilizar, né, para que não tenha risco nenhum de deterioração ou receber bolor. Então, você tem que saber exatamente como tratar esse bambu, né? Então, existe um tratamento anti-cupim, né, anti-broca também, que ele precisa receber, seja por octoborato, seja por cozimento, seja por autoclave, com outros produtos mais tóxicos, mas enfim, cada fornecedor tem lá o seu tratamento. Então, você precisa saber para qual fim é esse bambu, por exemplo. Estamos falando só de bambu por enquanto, tá? Mas assim, para qual é o fim? É estrutural?
ou é apenas um painel de cerca que nem aqui, né? É só para uma treliça de paisagismo? Ou é para um forrinho né, decorativo numa varanda? Depende muito, né? As utilizações de bambu são vastas, né? Você pode usar bambu para diversas funções. Então, primeiro é isso, você saber para qual fim, né, esse bambu, saber como projetar com esse bambu, saber que espécies são possíveis para esses fins, né, que você precisa buscar no mercado, saber como eles foram tratados, esses bambus, em termos de controle de praga e tal, e como ele vai ser tratado pós-venda, ou seja, como é que você vai, o que você vai aplicar nele? Né? Ele vai ficar exposto à intempérie ou vai ficar em interior? Ou seja, a pesquisa é vasta, né? Você tem que ter um arsenal de informações, de conhecimento bastante grande. Então, é necessário ser um pesquisador e continuar aprendendo. Essa placa, por exemplo, mudando já de material, essa placa termoprensada, a partir de aparelhos industriais de tubo de pasta de dente. Ela tem laudos elaborados interessantes, né, tal, mas na prática a gente está vendo que ela deforma, né? Então é um risco que a gente está, como eu falei lá na apresentação, é um risco que a gente resolveu assumir, né? Estamos investindo num material por diversas razões que justificam o uso dele, né? Mas a gente está correndo alguns riscos. E o fornecedor, o fabricante, ele está em parceria conosco. Ou seja, então, tem aquela cumplicidade, né, que a gente estava falando antes, né? Então, a gente está notando que o material responde muito bem, muito bem. Ele é extremamente estanque e tal, mas ele deforma um pouco. Então, para certas funções, ele pode perder alguns quesitos aí. Então, a gente tem que aumentar o número de parafusos, ou a gente tem que solicitar uma espessura maior da placa, porque ela tem várias espessuras, né? Então, em vez de você pedir só de 6 milímetros, você pede uma de 8, né? Resolve o problema? Entendeu? Então, por aí vai. Bom, que outro material você gostaria de saber, por exemplo? Ou só esses dois já deu para responder a tua pergunta? Já deu já para responder, sim. Tá. Obrigado. Imagina. Obrigada, Juliana, pela pergunta. Obrigada, Yara. Tem a Thaís dizendo parabéns pelos seus trabalhos, muito lindos e pensando em um mundo melhor. Uma pergunta que eu tenho é sobre o risco de incêndio por reutilizar esses materiais. São maiores ou de menos risco ou não tem nada a ver? Olha, eu acho que, por exemplo, depende muito sempre do projeto, né, e da área do projeto. Por exemplo, se é um projeto de uso público, né, por exemplo, sei lá, um teatro, um restaurante, né, é claro que você tem que entrar dentro da legislação e utilizar produtos que atendam à legislação. Simples assim. Uma residência você tem muito mais liberdade, né? E mesmo assim, você pode considerar ou desconsiderar certos produtos. Por exemplo, aqui no sistema steel framing, que é o de aço, né? É como se fosse um drywall, vai para. Vocês viram naquela imagem que a gente tem uma estrutura, um esqueleto de aço e ele é todo emplacado. Por fora eu usei
OSB e T-plaque, que é essa placa que eu acabei de explicar para o Juliano, e por dentro, gesso, cartonado. E no meio? Fica oco? Olha, a grande maioria das empresas de steel framing constroem usando lã de PET. Lã de PET é ecológico, né? Ok, só que se houver qualquer problema no sistema elétrico, qualquer faísca que se solte para essa lã, ela gera cianureto. Ou seja, pouca gente sabe disso, né? Então, tem alguns riscos, assim, que são incríveis, que a gente percebe. E é usado em larga escala isso. Em todas as residências é usado isso, sabe, é padronizado. Então vamos usar lã de rocha, ou lã de fibra de vidro, enfim. Olha, podemos usar até a lã de PET, mas desde que seja né, bem isolado em relação à elétrica, à parte elétrica, por exemplo. Né? Tem que ter alguns cuidados. Tem legislação para isso? Não. Tem pesquisa, né? Você pode pesquisar, você pode se desenvolver nesse sentido e conduzir a sua obra, o seu projeto, sua obra, de acordo com o que você pesquisar, né? Então, riscos de incêndio, por exemplo, o painel cimentício não tem nenhum risco de incêndio, né? Ele não propaga. Já a placa feita com aparelhos industriais de tubo de pasta de dente, sim, ela derrete, é plástico, né? Mas eu estou numa residência, né? Então, eu tenho a liberdade de adotar isso. Em vários outros aspectos, o sistema está muito protegido, em vários aspectos. Então, a gente está com segurança aqui e adotou o produto. Depende muito do contexto, né? O OSB, por exemplo, é uma placa que a gente adotou, está aqui atrás de mim, né? Na maior parte dos móveis, por ser de madeira de reflorestamento, né? E por ser estrutural. É uma placa extremamente resistente e durável, né? E como toda madeira, todo o MDF pega fogo. Normal, né? Então, você tem que seguir a legislação, né? E o bom senso antes de mais nada. Muita pesquisa. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu creio que não tenha outra resposta, pelo menos eu não tenho outra resposta. Obrigada, Yara. Vou ler o comentário da Natália, frente à sua resposta da pergunta dela. Muito obrigada. Esses exemplos nos mostram que é possível planejar e construir visando a preservação do planeta. Parabéns pelo seu trabalho e pelo modelo que você agrega junto aos profissionais da arquitetura. Aí tem mais alguns comentários, assim, dizendo que estão encantadas com o seu trabalho. Eu tinha certeza que a sua fala ia derreter bastante, nos derreter a todos, né, porque é um assunto de fato muito interessante, difícil, impossível esgotar em uma hora de conversa, 1h30 de conversa. Mas é sempre muito gostoso saber que existem alternativas que nos deixam mais confortáveis com a nossa profissão, com exercer a nossa profissão. Uhum. Eu quero agradecer muito a sua fala, é um grande prazer sempre ouvir o que você nos tem a dizer. Eu que agradeço, Cíntia. Nossa, eu estou muito feliz com essa oportunidade. Agradeço a você, a dona Lúcia, a instituição como um todo, e a todos vocês, participantes, né? Fico à disposição, vocês têm meu contato aí
Não sei se anotaram, mas podem pedir para a Cíntia que ela passa. Qualquer dúvida, eu adoro esclarecer. Eu adoro poder ajudar. Muitíssimo obrigada e espero encontrá-la novamente em breve no curso de extensão. Sim, sim, estão todos convidados. Muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade também do curso. Pessoal, obrigada a todos pela presença. Eu agradeço a presença de todos e atento aos alunos para participarem das outras palestras que também são muito interessantes. Essa semana parece que para voltar a gente a sentir o cheirinho de vida, né? Tem só com a gente bacana falando. A Yara foi o início só para passar o melzinho na chupeta. Obrigada, viu, Yara? E espero por Obrigada, vocês nas próximas noites também. Uma salva de Yara, palmas. obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Um abraço Parabéns a pelo todos. seu trabalho. Obrigada, Ana Lúcia. Pode concluir? Eu queria deixar um recadinho final só. Sim. Não, eu só agradecimento aqui pela presença de tanta gente, pelas dúvidas que levantaram, pelos comentários super positivos. Muito obrigada mesmo, viu? É um estímulo, né, para minha luta continuar, para eu tremular esta bandeira aqui. Sim. Com mais coragem ainda. Muito bom. Bom, já ficou o convite da Yara para o curso de extensão, que vai acontecer nas férias, em julho, de 4 a 8 de julho. Né? Então, quem tiver interesse, a gente vai divulgar em breve as formas de inscrição. Eu queria também agradecer a Yara por esse início da semana, que foi, né, muito rico para todos nós, amanhã nós vamos dar continuidade com a palestra sobre o debate de equidade de gênero na arquitetura e no urbanismo, né, que é um debate também bastante importante na contemporaneidade, e fica o convite nesse mesmo horário. Até amanhã. Estarei presente. Obrigada, gente. Tchau, E eu tchau. aproveito só para fazer mais um informe, esses informes não vão acabar nunca, né? Para aqueles que pretendem validar essas palestras como atividades complementares, já havia sido explicado, mas eu reforço. Façam um print da tela no início da palestra, um print no final da palestra, e façam um pequeno documento dizendo a data da palestra, quem ministrou, quais foram os temas abordados, anexem os prints e cada palestra vale 5 horas de atividades complementares. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite a pessoal. todos. Muito obrigada. Boa noite, Yara. Boa Até a noite, próxima. Ana Lúcia. Até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.